Dallagnol, depois de ter caminhado lá pela Espanha, fez o caminho de Santiago de Compostela, está com a alma leve, está voltando à nossa programação. Bom dia, Dallagnol. Bom dia, Ivan, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecendo aí sempre a oportunidade que você nos dá de estar falando aí sobre os negócios nossos, né? Enfim, agora mais essa questão do frio. Bom, eu ia fazer a pergunta, por que você decidiu fazer investimento, inclusive financeiro, para que isso acontecesse, Dallagnol? Então, na verdade, Ivan, o que acontece? A Palmas é a cidade mais fria do Paraná e nós vínhamos perdendo aí para uma estação do IMET de General Carneiro, que um deputado da região ali, até do município de General, buscou em Brasília e instalou lá numa baixada, né? Então, o que nós pensamos? Vamos concorrer de igual para igual. Certo. O jogo é parelho, né? Não adianta a gente ver uma estação aqui nossa no topo de morro e lá, né, na Baixada. Então, claro que sempre é mais frio. E aí o Rodrigo me chamou aí, através do Ronaldo Coutinho, mandou os equipamentos, né? Então, os equipamentos o Rodrigo comprou e nos doou, doou para o município. E aí nós fizemos o resto do investimento. Então, foi... Aí, internet via satélite, fio de luz para ter energia, fibra ótica, né? Nessa segunda puxamos uma fibra ótica bem longe. Na segunda já recebemos aí, até eu quero agradecer o Paulo Sebem aí, que precisava fincar uns postes lá nos lugares de pedra, ele mandou o caminhão dele levar os postes e fez uns... Então nos auxiliou. O pessoal está entendendo qual que é o nosso objetivo e está também nos auxiliando, né? Isso é bem interessante quando a sociedade também se envolve nisso, né? Muito bem, conversar aqui então com o Rodrigo Ataíde, engenheiro eletricista, né? Correto. E é um observador do tempo. O que faz um goiano, né? Que vem inclusive vem com a camisa do Goiás, né? Devidamente caracterizado aqui pela sua referência geográfica, e provavelmente é torcedor do Goiás, não ia torcer para o Vila Nova. Não. E está aqui com a gente. O que faz um goiano pensar assim, vou fazer um aporte, uma ajuda lá para o pessoal de Palmas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, é um prazer estar aqui, né? Eu tive o primeiro contato com Palmas quando, aos 15 anos, eu ouvi falar de uma neve que ocorria aqui lá no município. Isso foi em julho de 1990. Então, eu comecei, no caso, a pesquisar esse município, achei muito interessante, né? E com o passar lá do tempo, ficou aquela vontade de conhecer, no caso, o município, de ver, no caso, como é que era o clima lá de lá. E com o passar lá do tempo, eu fui adquirindo, no caso, estações meteorológicas, a gente adquire elas via, no caso, Estados Unidos, elas são todas americanas, né? E a gente, no caso, importa e, no caso, instala. E aí eu entrei em contato com o Ronaldo Coutinho, que é meu amigo, e falei assim, ó, tem alguém em Palmas que, no caso, a gente possa, né, no caso, instalar estações lá, porque a gente sabia que o município mais frio lá do Paraná é Palmas. E estava tendo, no caso, uma distorção de temperatura, porque você via que a estação de General Carneiro era em baixada e as de Palmas, tanto a da cidade quanto a do Horizonte, era em topo. E às vezes você tem 10, às vezes até 15 graus de diferença entre o topo e a baixada. Então era uma comparação desigual. Aí eu entrei em contato com o Dallagnol, aí ele foi super receptivo à ideia, e aí a gente conseguiu, no caso, instalar, e logo que já foi, no caso, instalada a do Horizonte, ela já bateu General Carneiro com folga. Então, no caso, ao fechamento lá do mês de junho, no caso, a diferença deu quase 3 graus abaixo, no caso, em relação a General Carneiro, e 2 graus lá na média. Então, ou seja, comprovou que todo mundo sabia que era muito mais frio, só que não estava sendo medido e principalmente divulgado. Bom, como é que você despertou para essa questão de observar o tempo, do gosto pelo tempo? Né? Porque a tua profissão é outra, né? Sim. Eu sou engenheiro eletricista, né? Então, eu trabalho com essa área de energia elétrica, né? Mas desde pequeno eu sempre gostei muito lá do clima. Aí eu acompanhava chuva, acompanhava notícias lá de frio, eu fazia recorte de jornal quando tinha onda de frio, né? Ainda era aqueles jornais. E hoje ficou muito mais fácil.
Aí eu entrei, no caso, em um grupo, chama Brasil Abaixo de Zero, no caso é um fórum lá, e lá eu descobri outras pessoas que tinham, no caso, o mesmo gosto que eu. E a grande maioria é Aquila do Sul, né? São Paulo e Sul. E aí a gente foi, no caso, interagindo, eu fui tendo mais conhecimento. Lá tem gente que é meteorologista, outros não. Mas assim, e com isso a gente foi despertando ainda mais, né? Começamos a fazer alguns encontros e hoje a gente está, no caso, em todo o Brasil, né? No caso é um grupo sem fins lucrativos, é puramente porque a gente gosta. E cada uma de nós compra, no caso, estação, coloca, no caso, locais interessantes, né? Então, e com isso a gente conseguiu ver vários pontos que não existiam lá no mapa, né? No caso, um exemplo lá que eu cito muito é o de Urupema. Urupema não existia lá no mapa, lá de clima, né? Só quem era local que sabia. Só existe do mapa agora porque tem a estação lá que mede a temperatura, senão ninguém ia saber onde é que fica Urupema, né? Isso, e hoje ela é, no caso, ela é falada lá, lá nos principais jornais, na Record, lá na Globo, né? Então, ou seja, tudo começou com uma estação que começou, no caso, a medir, né? E foi, no caso, reportado, no caso aí o município também fez, no caso, a parte, eles fizeram um trabalho muito bom lá de marketing, né? E aí, como se diz, ela apareceu lá no mapa. E para Palmas, por exemplo, que já é a cidade mais fria, né? Então, era muito mais fácil, porque, no caso, é um município que já era conhecido. Tanto é que o recorde lá de mínima aqui de Palmas é 11,5 abaixo de zero. Isso. Né? Então, assim, é a cidade mais fria, sem nenhuma dúvida, lá do Paraná. Só que parecia que ela tinha sumido do mapa do frio. Esquentou. Né? Esquentou, pois é. E não esquentou, era só falta de medição. Então, a gente entende, no caso, o IMET, no caso, ele colocar em topo, porque ele vê muito essa questão de vento. Né? No caso, aí, obviamente, é o topo. Mas é aquela coisa, mas ela não representa, no caso, o frio real lá do município. Porque a grande maioria lá da população, e principalmente a parte agrícola, não fica no topo. Fica lá na parte da Baixada. Então, como tem diferenças muito grandes entre Baixada e topo em determinadas situações, você vê o seguinte, se você se basear pelo topo, você vai ter, no caso, um prejuízo grande. Certo. Com principalmente geada, né? Então, crescia essa medição também em Baixada aqui. E foi, no caso, um prazer. Estou muito satisfeito com, no caso o município abraçou, no caso, a ideia, né? No caso da Dallagnol, no caso o Geraldo também e tal. E assim, é muito bom, por quê? Porque devolveu a verdade. Palmas é o município. E aí você decidiu vir em loco ver o que era esse Palma Gelada. Isso, exatamente. Aí, né, aí eu combinei e falei assim, ó, no caso eu tinha feito, no caso, todo ano eu desço aqui lá pro sul, né? Aí eu fui até o Rio Grande do Sul, depois eu subi a Santa Catarina, e ontem, no caso, à tarde, eu cheguei aqui em Palmas. Falei, ó, no caso eu vou conhecer Palmas, eu sempre tive vontade, né, tal, aí eu vou aí. Aí eu vim cá, no caso ontem a gente foi até lá na segunda estação, no caso instalada, lá no bairro Rócio, né? E aí a gente viu lá, no caso já está perfeitamente instalada, sabe? E no caso, inclusive, quando ela estreou, ela já pegou 1,6 negativo, né? Então, pena que, no caso, esse ano não está fazendo no caso, um frio mais forte, porque a gente está sob, no caso, é o Ninho, então ele está dificultando o frio forte chegar. Mas assim lá que chegar uma onda mais forte, eu não tenho dúvida nenhuma de que essas duas estações vão dar marcas muito interessantes. Falando em El Ninho, você que observa o tempo já faz tempo, né? Esse impacto do El Ninho vai, de fato, reconfigurar por um certo período as condições climáticas aqui da nossa região, principalmente, porque veio o Metsul com umas informações catastróficas, né? Daí você lê outros sistemas, serviços de meteorologia, trazendo catástrofe para outra região, e aí a gente fica meio perdido nessas informações, né? Principalmente o setor agropecuário, que precisa de uma condição climática favorável e característica para a produção. Como é que você avalia, fazendo a conjunção de todas essas informações aí, Rodrigo? Tá, para o segundo semestre, no caso, a previsão é do El Ninho ele ir se configurando mesmo, sabe assim, no caso, ele ir se intensificando, no caso, os prognósticos que, no caso, alguns falam lá, é que ele não vai durar muito, né? Mas ele vai ter, no caso, impacto. Principalmente agora, no caso final lá do inverno e primavera, com chuva. Então, a gente pode ter, no caso,
igual foi no caso da semana passada, esses eventos de chuva forte, no caso eles tendem, no caso, a se repetir agora, no caso, lá na primavera. Essa é uma característica do El Niño, então ele vai gerar muita chuva, sabe, aqui. Então pode ser assim, aqueles eventos com bastante chuva, né? Porque eles geram, no caso, um bloqueio, aí a chuva para aqui e chove muito, né? É despencar. Exatamente. Então, assim, no caso, a tendência, pelo que os meteorologistas falam, é isso. Agora, no caso, uma coisa que eu vejo como, no caso, observador há muito tempo é o seguinte: a grande divergência que a gente tem dos modelos meteorológicos. Exato. Tanto para o curto prazo quanto para o médio prazo. Né? Então, assim, às vezes, no caso uma coisa que está mostrando hoje, daqui a uma semana pode mudar completamente, sabe? Então, os modelos, eles são alimentados por alguns dados, no caso de estações ao longo, no caso do mar, terra, essa coisa toda, e no caso dos satélites. Mas, assim, ao que a gente vê, ainda carece muita de informação. Isso gera um grande problema para os meteorologistas, porque é complicado pegar, no caso, prever, porque você olha lá, né, e você vê, no caso, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, né, tal. Aí eu vejo muito que o Ronaldo Coutinho, até tive lá no Ronaldo anteontem, lá em São Joaquim. Então, ele fala, não, a gente tem que, no caso, olhar a tendência. Então, olha, muda, né? Mas assim, o foco é na tendência, porque a tendência é o que deve acontecer. E aí, no curto prazo, faz, no caso, aqueles ajustes. Né? Isso, né? Então, assim, essa parece ser, no caso, a regra para se, no caso, acertar. Agora, a tendência, pelo que eles falam, vai ter, no caso, El Niño, segundo semestre, ele vai continuar, né, tal, as temperaturas acima lá do normal, né, e chuvas mais extremadas, eventos de chuvas mais extremadas e localizadas. Bom, como é que você vê quando você, por exemplo, acessa agora lá na rede de estações lá, Estação Agrodala, Rodrigo Ataíde, temperatura mais baixa do Brasil, como é que você se sente como um amante da observação das condições climáticas? Eu sinto, no caso, orgulhoso, porque quando a gente, no caso, instala uma estação, é claro que a gente tenta pegar, no caso, o melhor local, tudo é dentro lá do padrão da Organização Mundial, né, tal. Então, assim, para que aqueles dados sejam totalmente confiáveis. No caso, as estações, elas são certificadas pelos Estados Unidos, tá? Então elas são, no caso, estações que o pessoal usa mesmo, né? Então, agora, e claro, por exemplo, falando aqui de Palmas, no caso, uma cidade que já fez 11,5 negativo, em anos comuns, por exemplo, se no caso espera que faça 8 negativo, 8,1, essa é a expectativa lá de um ano médio lá de temperatura aqui, né, tal. E em alguns anos extremos que possa aproximar desse recorde, né? Então, essa é a expectativa nossa. E aí, no caso, até falando aqui, o Horizonte ainda tem uma característica, porque, no caso, é um dos locais que mais neva lá no Brasil. E aí, o que no caso acontece? Muitos dos locais que neva e são locais altos, com pouca gente, as coisas todas. Tal. Desabitados, né? Isso. Ninguém vê. Ninguém vê, entendeu? Então, no caso, um colega nosso, ele fez um investimento, no caso, em São Joaquim, né? No caso, ele construiu, no caso, uma casa lá no Cruzeiro, a 1.600 metros, e colocou uma câmera. Né? E também, no caso da Lanhol, ele vai colocar essa lá no Horizonte. Com isso, se ocorrer neve... Vai registrar. Isso. E aí, no caso, o link fica disponível para qualquer pessoa. Então, no caso a imprensa, qualquer um pode, no caso, acessar e ver. Tá tendo alguma coisa? Olha pela câmera, no caso, e vê. Entendeu? Isso é uma coisa que fica aquela coisa. Quando você olha, no caso, aqueles mapas lá no caso de neve, fala um dia... 0, tantos dias, no caso, em certo município e tal. Mas é porque muitos registros não existiram. Então, quanto mais registro tiver, vai mostrar que, em alguns pontos, não neva só aquilo, neva aquilo naquela estação. Mas em outros pontos do município, neva mais do que aquilo. E a câmera, como se diz, é aquela coisa, a imagem não precisa falar nada, né? Vai ficar o tempo inteiro ali registrando. Você acredita que podemos pegar bastante fenômeno de neve aí na região de altitude, nos Campos de Palmas? Sim, porque
pelo que a gente vê no caso ali em São Joaquim, essa câmara desse, no caso, amigo, que no caso que mora em Florianópolis, o Caio, né? Ele, alguns pontos lá, nem lá de perto na cidade, só que lá, por ser, no caso, região de maior, no caso, altitude, registrou. Então, ou seja, só que pelos dados oficiais, como ela não, no caso, ela não caiu lá na estação, ela não aparece. Ela não aparece, mas ela aconteceu. Foi dentro do município, certo. Entendeu? Isso é uma coisa que, com o passar do tempo, vai começar a ser o quê? No caso, incrementada aos dados que a gente tem hoje. Tudo bem. Dallagnol, como é que você vê a visita do Rodrigo aí? Que outra parceria pode se estabelecer nesse negócio? O que se pretende agora? Porque quem gosta disso não para nisso, né? Tá pronto. O que está se pensando, Rodrigo Dallagnol, nesse aspecto aí? Bom, Ivan, para nós aqui é uma felicidade, né? Conhecer o Rodrigo e, inclusive, ele ficou lá na toca, né? Na toca do Tigrão. Na toca do Tigrão. E pousaram lá, tomamos um vinho ontem, bem tranquilo, né? Mas, assim, o próximo passo que a gente vinha conversando é divulgar realmente esses lugares para a imprensa. Porque a imprensa está meio relutante. Você pega o RPC meio relutante para falar das nossas estações. Então eles pegam do IMET, do Cinepar, né, divulgam lá as estações de topo. E a nossa foi um dia, foi outro. A gente está tentando colocar lá dentro da imprensa, que eu acho que é o próximo passo que nós vamos fazer. E de repente, né, a ideia é de instalar mais algumas, né? A gente tem conversado com o Rodrigo, mais umas 2 ou 3 aí em outros pontos, né, também para a gente começar a medir. Igual São Joaquim tem, acho que umas 200 estações lá, né? 30, e eles divulgam o que deu mais frio, né? Certo. Então, São Joaquim é que deu mais frio que divulga, não é sempre a mesma. Estão jogando de um para outro. E a gente fazer um modelo mais ou menos assim, né? Esse é o nossos próximos passos aí. Mas o passo principal é divulgar nas redes de televisão. É isso que precisa aparecer agora. Então a gente está com umas ideias aí, talvez mudem essas estações que foram instaladas agora, que os locais são apropriados, né? Estão bem instalados. O meu Rodrigo visitou ontem, ele gostou. O pessoal do grupo lá, que ele passou também uma filmagem, ficaram abismados, né? Putz, como é que acharam um lugar tão bom assim dentro da cidade, né? E agora temos que divulgar isso. Esse é o nosso próximo projeto. E depois a gente deve instalar mais algumas. Você conseguir instalar essas novas estações nesses pontos, as que estão ali a gente tira e coloca em outros pontos. Vai adequando aí ao projeto. Né? Exatamente. É essa a ideia. Uma pergunta para o Rodrigo, uma discussão, o clima está mudando mesmo, Rodrigo, você que observa o tempo já faz tempo? Bom, o que a gente, no caso, observa é que está tendo, no caso, um certo aquecimento, né? Não é isso tudo como dizem alguns, né, tal, e nem é causa totalmente, no caso, humana. O que a gente vê é o seguinte, que naquelas estações mais urbanizadas, elas têm tido uma elevação lá da temperatura média, certo? Aí, dentre outras causas, a própria urbanização, né? Você vai ter no asfalto, vai ter no caso, esse tipo de coisa, ele vai esquentando, né, tal. E no caso das estações mais rurais, né, elas não têm tido esse mesmo grau de aquecimento. Então a gente vê o quê? Que uma parte realmente ele se refere à ação humana, no caso a urbanização, a escolha toda, e a outra parte é uma coisa que é um pouco cíclica, né? Porque no caso a gente já teve períodos muito mais quentes e muito mais frios do que esse, e no caso humano não tinha participação nenhuma, né? Então, assim, isso aí é cíclico, né? Então, assim, mas o que a gente vê é que as estações urbanizadas, elas têm tido, no caso, um aquecimento. No caso, comparativamente às rurais. Elas têm tido, no caso, um comportamento aqueceu muito pouco, sabe? Agora, no caso, as urbanas, não. Principalmente cidades maiores, né? Então, por exemplo, você não verá, por exemplo, em Curitiba, por exemplo, no caso, aquelas geadas como dava 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque a cidade já cresceu muito, as coisas todas e tal. Então, eventualmente acontece, né? Então, mas é graças à urbanização. Agora, cidades menores, um pouco menos, né? E, no caso, a questão de neve, as coisas todas, não, isso é mais ou menos padrão. Característico. Isso é mais ou menos padrão. Tanto é que, no caso, a gente teve, no caso, nos últimos anos, fortes ondas de frio, por exemplo, no caso em Goiás, né, fazia algum tempo que não tínhamos, né, tal, e nos últimos
2 a 3 anos, a gente teve muitas ondas de frio lá, no caso, inclusive em geada. E eu tenho duas estações em Goiânia. Uma na minha chácara, no caso, dentro de Goiânia, e uma na minha casa. Uma é topo, a outra é baixada. E eu registrei geada em 2021 e 2022. Em Goiânia, sabe? Registrei a geada e tal. Aí, no caso, o pessoal lá da imprensa foi lá, registrou. No caso, a gente fez até, no caso, entrevista também e tal. Mas geada em Goiânia é mais ou menos que apareceu um disco voador. Né? Assim, agora, é claro que não é aquela geada de Palmas, assim, é uma geada fraca, né? Tal, mas a gente tem município lá, por exemplo, Jataí, que é lá no sudoeste, né? Que em 2021 ele registrou em uma estação rural de baixada 3,8 abaixo de zero. Então, no caso, a gente tem região lá de Goiás que é frio e registra praticamente todo ano algum episódio abaixo de zero. E ano passado, em maio, quando teve aquela onda de frio muito forte, né? O Distrito Federal, que é 200 quilômetros a norte de Goiânia, né? Mas é mais alto, chegou a 0,8 numa estação lá do Gama, que é uma cidade satélite lá de Brasília. E deu geada, inclusive, lá na grama do Congresso Nacional. Fazia muito tempo. Então, assim, é o que a gente fala. Se já aconteceu, é questão de tempo para a coisa acontecer. Seja geada, chuva, neve, as coisas todas. Então, o que não vai acontecer nunca é nevar em Goiânia, porque lá nunca nevou. Mas se já teve geada, pode levar 1 ano, 10, 50, vai voltar no caso a dar, sabe? Então, assim, mas é porque o clima, ele não tem essa mudança toda, igual alguns falam, né? Tanto é que se você pegar, por exemplo, estudos de 30 anos atrás, o Ártico, ele não vai ter mais gelo, vai derreter isso, vai derreter... Não derreteu. Aí você olha lá, não derreteu, entendeu? Mas assim, então tem muita coisa assim, que é achismo, especulação e interesse também. Tem muito interesse nisso aí, sabe? Aí quando passa o tempo e você vive, no caso, os 30 anos daquela publicação, você fala, não aconteceu nada disso. Quero agradecer ao Rodrigo e em nome da comunidade, parabenizar por essa decisão de você investir tão distante, né? Quantos quilômetros está daqui, Goiânia? 1.400 e pouco. Exatamente, veja que 1.400 quilômetros, né? Vamos colocar dessa forma, você faz um aporte, uma decisão articulada junto com o Dallagnol, junto com o Geraldo, junto com muitas outras pessoas que têm interesse nisso também, né? Parabenizar por isso, agradecer por isso também, por estar colaborando para que o nosso município possa voltar a ter o referencial de outrora, né, em relação ao tempo, e desejar aí muito sucesso e parabenizar por esse gosto, é um gosto diferente, sui generis em relação, né, a tantas possibilidades, até de lazer, né, entretenimento. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não, eu que no caso agradeço e quero no caso agradecer todo o empenho aqui de Palmas, no caso eu fui muito bem recebido, né, no caso principalmente no caso ao Dallagnol, no caso a vocês aqui, e o que a gente está querendo é só pegar e colocar no caso como é. Palmas é o município mais frio e mais nevoso do Paraná. Não se discute isso. E os números vão mostrar, como já estão mostrando, que é bem, no caso, à frente dos outros. Muito bem, Dallagnol, obrigado por estar aqui conosco e propiciar esse bate-papo aqui com o Rodrigo Atarride, né, que está visitando o nosso município, sente-se bem aqui em Palmas, sinta o frio de Palmas, né, que certamente isso é importante. Pode considerar. Não, Ivan, agradecer realmente de novo a vocês aqui da imprensa, que sempre nos chamam e divulgam, né, e ajudaram muito a divulgar o que nós fizemos até agora. Mas só para complementar o que eu falei, esse segundo passo, a AgroDala não tem como bancar, né? Certo. Porque é um passo mais caro. Então nós vamos depender um pouco aí do poder público. E a gente está gestionando isso, eu acho que vamos conseguir, né? Porque nós temos que conseguir isso. Não é para mim, certo, não é para o município todo ser divulgado. Então a gente vai trabalhar agora em cima disso aí. Muito bem, 8 horas e mais 44 minutos.